Oi, amigos do basquete, eu estou aqui com a professora Kátia Araújo. A Kátia é uma pessoa que tem um trabalho já há longo tempo no basquete. A gente vai bater um papo, eu vou pedir para a Kátia falar um pouquinho da importância desse trabalho de iniciação, né? E o que ela acha que é importante nesse início de carreira, digamos assim, o que é importante desenvolver nas crianças. Kátia, primeiro, parabéns pelo teu trabalho e obrigado por esse papo. Primeiro, eu que quero agradecer, né, de estar acompanhando você nesse projeto das escolinhas de basquete pelo Brasil. E é um tema que me interessa muito, é uma área que me interessa muito, que é a iniciação esportiva e a formação de atleta, né, desde os primeiros passos. E o que eu acho muito importante nessa fase de iniciação, primeiro é entender que tem algo que vem antes dos conteúdos do basquete, que são as questões das habilidades básicas, de locomoção, de manipulação, as questões de organização espacial, organização temporal, a lateralidade, né? Porque às vezes a criança chega lá pra gente com 13 anos, 14 anos, não sabe nem o que é mão direita, mão esquerda, tem problema da locomoção, de corrida, mudança de direções. Então, procurar fazer jogos lúdicos com o conteúdo do basquete, o básico, que são as questões dos fundamentos, do drible, do passe, do arremesso e associar com as questões das habilidades básicas, não deixar de trabalhar isso, porque é isso que dá sustentação para que, quando eles façam as escolhas, que no nosso caso é o basquete, pela modalidade específica, eles têm uma base para transferir as questões da manipulação, então trabalhar diferentes bolas com diferentes texturas, na hora que vai trabalhar a questão do drible, né, com as mudanças de direções, as questões de locomoção e de correr em diferentes sentidos, para que eles tenham o domínio do corpo, para que consigam usar os fundamentos específicos do basquete. Uma outra coisa muito importante, quando a gente escolhe o conteúdo para ministrar com esses nossos alunos, a gente tem que entender que os conteúdos eles têm níveis, né? Então, dependendo do nível de aprendizagem do meu atleta, do meu aluno, eu preciso apresentar para ele o conteúdo com nível 1 daquele exercício que eu vou ministrar, e aí conforme ele vai dominando e entrando no estágio automático desse fundamento, dessa habilidade que eu ensino, aí eu vou levando ele para o nível 2 e o nível 3 numa progressão pedagógica para que ele realmente domine as questões dos fundamentos. Então a gente vê muita falha de fundamento, inversão de mão da lateralidade, arremesso sem a questão do domínio corporal, com equilíbrio, com a técnica do movimento envolvido. Na iniciação eu também desconsidero a linha dos 3, por exemplo, quando eu vou ensinar o arremesso, porque obviamente que se a gente tem cesta valendo 3, se tem cesta valendo 2, a criança sempre vai querer mais, ela já tem essa esperteza, então eu elimino a cesta de 3 para que ela entenda que só é bom de longe quem é bom de perto, para que ela tenha tecnicamente um movimento bom. Se eu tenho possibilidade de deixar a tabela baixa, para também criar a motivação na execução, porque se a gente está numa tabela grande e eu tenho uma menina de 9 anos, ela vai ter dificuldade de arremessar, então ela vai ter poucas chances de acerto, não que o acerto seja fundamental, mas ele tem que existir no começo, esporadicamente, para que crie motivação da continuidade da prática daquele movimento. Então são alguns detalhes bem importantes nesse sentido. Então, dar valor para as habilidades básicas, entender o nível do conteúdo que você está ensinando, porque às vezes a gente ensina o nível 3 de um conteúdo e a criança ainda nem sabe fazer o nível 1 daquele fundamento. E aí criar uma progressão para que ela tenha uma aprendizagem efetiva dos fundamentos do basquete que sustenta o que vem depois.